Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nessa quarta-feira para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Pai, do Santíssimo Espírito Santo Deus, possa se revelar para conosco pela sua infinita misericórdia. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar deixando para a minha e para a sua vida nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nos diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós temos a história de um homem rico, influente socialmente falando, né? Ele era um chefe dos publicanos, dos coletores de impostos, né? Era um homem que provavelmente tinha pessoas trabalhando abaixo dele nas Sagradas Escrituras originais. No grego está escrito arquietelones, né? Ou seja, ele era um homem proeminente, ele estava acima dos demais, em destaque, provavelmente tinha pessoas trabalhando para ele, né? E provavelmente, apesar dos judeus odiarem os coletores de impostos, ele era um homem que tinha amigos, né? Quem tem dinheiro normalmente tem bastante amigo, né? Há um ditado popular aí que o povo diz o seguinte, né? Que quem tem amigo não precisa de dinheiro, mas quem tem dinheiro tem muito amigo, né? Mas enfim, nós vemos que Zaqueu, apesar da sua condição social ser boa, né? Ter dinheiro, ter status, ele se esforçou muito para ver o Senhor Jesus Cristo. Ele soube que o Senhor Jesus Cristo ia passando por Jericó. O Senhor Jesus Cristo tinha tido já um encontro ali com um jovem rico, que acabou amando mais dinheiro que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já havia curado o cego de Jericó. Então o Senhor Jesus Cristo vinha passando por ali, vinha realizando milagres, curas, né? Enfim, como sempre o Senhor Jesus Cristo fez. Aonde o Senhor Jesus Cristo passava, aquele lugar era impactado. Era impossível o Senhor Jesus Cristo passar por ali e não causar um alvoroço, né? Eu, sabendo que o Senhor Jesus Cristo ia passando por ali, né? E havia uma multidão, Zaqueu subiu na figueira para ficar em evidência. Quando o Senhor Jesus Cristo passasse pelo aquele local, visse Zaqueu. O Senhor Jesus Cristo passa por ali onde estava Zaqueu, olha para cima e manda que Zaqueu desça depressa, porque naquele dia convenhava que o Senhor Jesus Cristo, né, pousasse na casa dele. E Zaqueu recebe o Senhor Jesus Cristo com júbilo, né? Aí o povo, vindo isso, diz o seguinte: este entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os judeus, né, consideravam os publicanos, os coletores de impostos, pessoas pecadoras, ladrões, né? Os judeus odiavam veementemente, terrivelmente, né? Os publicanos, os coletores de impostos, porque na visão dos judeus eles eram ladrões e defraudavam as pessoas, como de fato acontecia, né? Logo em seguida, quando Zaqueu ouve o povo murmurando, reclamando, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ia posar na casa dele, Zaqueu diz o seguinte, né? Que ele vai dar metade dos bens, né? E vai defraudar aquelas pessoas, aliás, vai restituir aquelas pessoas que ele defraudou, né? Mostrando um arrependimento, uma devoção ao Senhor Jesus Cristo, coisa que o jovem rico, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não quis vender seus bens, né? E dar para os pobres. Já Zaqueu, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, imediatamente, vendo que o povo falava mal dele, né? Eu acho que a pressão do povo que o povo fez ali acabou forçando ele a tomar essa atitude. Mas enfim, o que vale é que ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele pegou, vendeu os bens dele, deu metade aos pobres, né? E restituiu quadriplicado aquelas pessoas que ele havia causado algum prejuízo, né? Que ele havia cobrado juros abusivos, que ele havia acabado se aproveitando da situação, né? Ele acabou, quando teve o encontro ali genuíno com o Senhor Jesus Cristo, que ele verdadeiramente se arrependeu, né? Nós vemos arrependimento em uma pessoa que para de praticar o que é errado e, acima de tudo, corrige o mal que ela já fez, né? O jovem rico não quis vender os bens dele para dar aos pobres. Já Zaqueu, né? Como para ele a vida espiritual dele, a salvação dele estava acima do dinheiro, da glória desse mundo, né? Não tem problema
problema nenhum, ele vendeu e ainda restituiu 4 vezes mais o valor que ele havia defraudado das pessoas, né? O Senhor Jesus Cristo, ouvindo isso, ficou muito feliz. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os irmãos, o que eu entendo com esse texto, em primeiro lugar, é claro, né, é que Zaqueu, apesar do seu status social, da sua condição financeira, né, ele buscou a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Quantas pessoas, bens de vida e bens de saúde, né? Zaqueu também, além de ter muito dinheiro, de ser uma pessoa bem socialmente, ele não tinha nenhum problema de saúde, nenhum problema espiritual, né? Não tinha nenhuma opressão, nenhuma atuação maligna ali, mas mesmo assim ele se esforçou para ver o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia, né, que a salvação, a vida espiritual dele, quando ele partisse daqui, era importante, mais importante que as riquezas dele, né? A comunhão dele para com Deus era importante. Quantas pessoas se apegam a bens, a riquezas, a relacionamento, a saúde que essas pessoas têm, né? E acabam menosprezando a sua vida espiritual, né? E aí partem dessa vida, vão para o inferno, sofrem, choram. Poxa, se eu soubesse, eu teria priorizado mais a minha salvação, a minha relação com Deus, né? Mas, meus irmãos, que nós possamos seguir o exemplo desse homem, né? Que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo saúde, quem sabe tendo até um casamento muito bom, ele se esforçou para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não foi fácil para ele, né? Havia uma multidão ali, ele baixinho, teve que subir numa figueira, ele se despiu da glória dele, né? Ele não ligou se ele tinha dinheiro, se ele tinha saúde, se ele tinha fama, ele não ligou para isso. Ele priorizou o encontro dele, né? A experiência de salvação que ele teria ao ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? E quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele acabou se arrependendo genuinamente, né, dos pecados, do erro dele de cobrar impostos exageradamente, injustamente de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, né? E o Senhor Jesus Cristo só diz que a salvação chegou àquela casa quando Zaqueu diz que vai vender os bens dele, né, e vai dar metade aos pobres e restituir quadriplicadamente, né, aquelas pessoas que ele havia defraudado. Eu vejo uma coisa, né? A segunda coisa que eu vejo aqui é que nós, muitas vezes, para viver uma experiência de salvação, e todas as vezes, né, sendo mais preciso aqui, corrigindo a minha fala, nós vamos ter que nos arrepender dos nossos pecados, né? Talvez hoje você tenha uma vida boa aí, mas é fruto de corrupção, de dinheiro desonesto, de dinheiro fraudulento, de dinheiro fácil, né? Vamos usar esse termo assim. E que se você for olhar para a vida que você tem hoje, talvez seja uma vida abastada, tenha saúde, tenha um bom relacionamento, tenha um carro bom, tenha uma casa boa, né? Você não quer se despir, mas tem vontade de conhecer a Deus, né? Quero dizer para você que você só vai conseguir viver uma experiência com Deus quando você, assim como esse homem, né, se arrepender dos seus pecados e parar de praticar e se corrigir, assim como Zaqueu, né? E não priorizar os seus bens, priorizar a sua salvação. Eu sempre tenho dito aqui no canal que a gente muitas vezes deixa de viver uma experiência com Deus, de buscar a nossa salvação, a nossa santificação, se arrepender dos nossos pecados, porque a gente pensa assim, poxa, mas se eu for servir a Deus, eu não vou poder receber certos tipos de dinheiro, eu não vou poder fazer tal coisa, eu não vou poder me relacionar com certas pessoas que me trazem facilidade, né? Mas quando nós renegamos essa vida aqui, esse mundo, né, que o prazer aqui é muito curto, a gente vive aí desfrutando das riquezas 30, 40, 50 anos, né? Isso é assim, ó, né? Talvez você tá aí com 30, 40 anos, 50 anos, para você chegar até essa idade foi um estalar de dedos, né? Então você sabe que tudo aqui é muito rápido, é muito passageiro, a gente desfruta das coisas aqui muito pouco, né? Comparado à eternidade. Aí você imagina, quem não quis negar os seus prazeres aqui nessa terra, né, e vai para o inferno, vai ser atormentado pelo diabo, pelos demônios, a eternidade inteira. Essa pessoa provavelmente vai dizer, poxa vida, olha, os 30, 40 anos que eu desfrutei de dinheiro ilícito, de corrupção, desonesto, se eu soubesse eu teria renegado, porque hoje eu estou aqui, já faz tanto tempo que eu estou sendo atormentado, faz tanto tempo que eu estou sofrendo, né, e não tem mais como voltar. Então, meus irmãos, que nós não viemos priorizar as riquezas desse mundo, mas sim a nossa salvação, a nossa vida espiritual, a nossa experiência com Deus, né? Nós vemos aqui o exemplo de um homem que era rico, que era influente, que tinha uma saúde boa,
mas que ele foi inteligente, né? Ele preferiu priorizar a salvação dele. Ele acabou vendendo os bens, as riquezas dele, doando metade para os pobres, né? E muito mais do que isso, restaurando aquelas pessoas que ele havia defraudado, restituindo, né? Devolvendo o dinheiro que ele havia pegado para mais. E, sucessivamente, o que aconteceu? Esse homem viveu uma experiência de salvação. Mas por quê? Quando ele se arrependeu, né? Quando ele reconheceu que estava errado, quando ele reconheceu que Deus, a salvação dele, a experiência dele era mais importante que a riqueza, né? E nós só vivemos uma experiência de salvação, de santificação, de intimidade, de proximidade, de bênçãos com Deus, quando nós nos arrependemos, meus irmãos. Então que nesse dia de hoje, eu e você venhamos nos despir das riquezas, das glórias desse mundo, priorizando a nossa salvação, a nossa intimidade, a nossa relação com Deus, para que eu e você, quando o Senhor Jesus Cristo vier, não sejamos julgados, não recebemos a ira de Deus, mas sim perdão dos nossos pecados. E se caso nós partirmos daqui antes do Senhor Jesus Cristo voltar, né, que nós não vamos para o inferno, que nós sejamos acolhidos nos braços do Senhor Jesus Cristo, na salvação eterna, no descanso, no perdão dos nossos pecados, né, através do nosso arrependimento dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?